Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Eu sou Eduardo Rogério e você está aqui no Diário de Bordo. Vamos então a mais uma história muito bacana e muito interessante. O diabo foi no culto. Isso mesmo, o diabo foi no culto. E não sai daí não, que depois da vinheta você vai saber o que aconteceu. Bora lá! O diabo foi no culto. Domingo desses, o diabo foi no culto. Ele tinha ouvido falar que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E preocupado, decidiu ver como era essa tal igreja e que poder ela tinha. Chegou cedo. Primeiro que todos, sentou-se nas últimas cadeiras a fim de poder observar tudo. Alguns minutos depois, os irmãos começaram a chegar. Uns com cara de desânimo, com roupas inadequadas para ir numa igreja, outros muito sérios. Vários então chegaram atrasados, arrastando seus filhos como se fossem sacos de batata. O pastor começou o culto em meio a um burburinho de vozes e muitos ainda olhando para os lados e conferindo seus telefones celulares. O diabo concentrou sua atenção nos irmãos. Ele queria descobrir quem ali era poderoso para ameaçar o inferno. No momento dos louvores, ele até ficou assustado. Afinal, pareciam estar realmente adorando a Deus, mas depois, na hora da pregação da palavra, alguns foram para a rua, outros pegaram os celulares e os outros não demonstravam nenhuma empolgação. Agora aqui eu quero abrir um parênteses aqui nessa história. Realmente, eu já observei em muitas igrejas. O grupo de louvor parece que só faz parte da liturgia do culto no começo, na abertura do culto. Já vi muitas, inúmeras, incontáveis vezes o pessoal que louva, não todos, mas a maioria, assim que acaba o louvor, acaba a santidade, acaba aquela ligação com o céu, acaba o falar em línguas, acaba a unção, acaba tudo. E aí quando vem o pregador, muitos nem Bíblia levam. Muitos, como diz esse texto, se dispersam, vão lá para fora, vão bater papo, afinal de contas, eu já fiz a minha obrigação, eu já dei a minha unção aí para esse culto, agora é com vocês, meros e simples mortais. Mas vamos voltar ao texto. Dizia então que outros não demonstravam nenhuma empolgação. O diabo manteve seus olhos fixos em cada um e com cuidado examinava aqueles crentes. Satanás é um guerreiro milenar e conhece muito bem o ser humano. Dizem que ele não pode ouvir os pensamentos, mas é bastante astuto e capaz de compreender as intenções do homem apenas olhando as expressões do seu rosto. Começou por um rapaz na primeira fila. Percebeu que ele olhava fixo para a camisa do pastor. O diabo quase pôde ouvir seu pensamento. Nossa, o pastor de novo com a mesma camisa? Ao seu lado, uma senhora encobria discretamente o ouvido direito enquanto franzia a testa. Este microfone está muito alto. A jovem bonita, sentada 2 fileiras atrás, estava vidrada no rapaz que tocava teclado. Seu olhar revelava segundas intenções. Tanto que ela nem percebeu o rapaz ao seu lado, olhando profundamente para o seu decote, que estava um pouco exagerado mesmo. Haviam algumas senhoras mais compenetradas na palavra, enquanto outras pareciam estar pensando no capítulo da novela. Alguns olhavam
para o relógio com frequência. Pareciam estar preocupados se daria tempo de chegar em casa e ver os gols da rodada. E as crianças falavam e riam alto. Somente uns 2 ou 3 se comportavam realmente como crentes, como pessoas que foram ao culto, como pessoas que foram adorar a Deus. Preciso me preocupar com estes, pensou o diabo. Pouco mais de 1 hora se passou e o pastor pediu para que todos se colocassem de pé. Levantaram-se desanimados, as irmãs puxando a saia para baixo e a blusa para cima, os homens encolhendo a barriga e colocando a camisa de volta para dentro da calça. Algumas jovens arrumando o cabelo e alguns nem se levantaram. O diabo, aproveitando o movimento, se levantou para ir embora. Saiu tranquilo, pensando que certamente essa igreja não poderia oferecer nenhum risco para ele. Antes de sair, ainda pôde ouvir o pastor dizendo: se você gostou, volte na semana que vem. Mas ele não iria voltar, afinal, estava satisfeito com aquela igreja e ficou convencido de que nem precisava voltar ali para atrapalhar. Resumindo, vigiai e orai. É hora de acordar, igreja. Não brinque de ser crente, pois o diabo não brinca de ser diabo. Jesus está voltando e a recomendação do mestre é: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3, versículo 11. Meu irmão e minha irmã, um texto para a gente realmente meditar. Foram narradas aqui algumas circunstâncias que, com absoluta certeza, você já deve ter visto, talvez não na sua igreja, em algum lugar, talvez na sua igreja. Então, a mudança tem que começar, não com você trocando de igreja, mas a mudança tem que começar por você, por mim, por nós. Que Deus te abençoe e até a próxima página do Diário de Bordo. Lembrando, se você gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa seu like, deixa o seu comentário e até a próxima página.